E, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso primeiro episódio dessa segunda temporada do Bioplot Entrevista. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Jace Kelly Ferreira de Andrade. Ela possui graduação em Ciências Biológicas aqui pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre e doutora em Inovação Terapêutica também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, Jace, ela é professora adjunta do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nosso tema de hoje é potenciais de compostos naturais no combate ao câncer. Jace, você quer dar um oi para o pessoal? Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para perguntar e, à medida do possível, eu vou respondendo dentro do que eu souber, é claro, no que eu puder ajudar. Ótimo, Jace. Então, pessoal, assim como na nossa primeira temporada, nessa temporada nós vamos seguir um roteiro, certo, de perguntas que nós pré-definimos, mas vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas nos comentários e ao final da live eu passo as perguntas então para a Jace, tá bom? E se a gente for vendo as perguntas aqui, conforme vocês forem comentando, Jace pode ficar à vontade para ir respondendo também, tá, Jace? Se você ver algum comentário, ou então no final a gente responde, como você preferir, tá bom? Então, nossa primeira pergunta aqui é: você poderia passar para a gente uma visão geral sobre o câncer? Eita, agora começou a cortar, mas eu entendi a pergunta. Falar um pouco sobre a visão geral do câncer. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Ou tá cortando também? Não, para mim tá ótimo. Certo. Então, o câncer, ele é uma doença de crescimento celular desordenado, né? Então, quando a gente começar a falar sobre o câncer, a gente precisa entender a seguinte coisa. Não é uma doença, e sim um conjunto de juntas são classificadas como câncer. Então, são mais de 200 doenças que a gente classifica de forma uniforme como câncer. Mas cada uma vai ter a sua própria manifestação clínica, o seu próprio prognóstico, diagnóstico e evolução. Evolução clínica e tratamento, né? Então, por que a gente classifica todas essas doenças como sendo câncer? Porque elas vão ter características muito semelhantes, que é o crescimento desordenado de células, né? Que é iniciada por uma mutação, e essa mutação genética, ela pode ser de origem ambiental, que é a grande maioria dos tumores, mais de 70% de todos os cânceres, eles são originados por alterações genéticas causadas por fatores ambientais, ou tumores de origem genética, e dentro desses genéticos entram os hereditários, né, que foram erros genéticos que foram herdados dos seus antepassados, pai, mãe, avós. Então, como se inicia com essa mutação, as células elas começam a ter o seu crescimento celular desordenado, porque as células elas precisam obedecer o controle de crescimento fisiológico do corpo, né? Então, cada tecido tem o seu metabolismo próprio e sabe quando ele precisa crescer ou se multiplicar. Alguns tecidos, por exemplo, nunca se dividem, como o tecido neuronal, né? Outros tecidos, eles se dividem com mais rapidez, como, por exemplo, tecidos gástricos, do trato gastrointestinal. Então, cada tecido, ele tem o seu metabolismo próprio e eles respondem a estímulos fisiológicos. Quando essas células perdem esse controle fisiológico, elas não respondem mais a esse controle fisiológico, elas começam a ter crescimento próprio. E como esse crescimento próprio não é coordenado, não é organizado, essas células elas começam a fazer uma massa, né? Na maioria dos tumores, que são tumores sólidos, eles formam essa massa, que é a massa tumoral, que não responde aos efeitos do tecido e acaba que agredindo tecidos próximos e roubando nutrientes dos tecidos próximos, e por isso que o câncer ele é uma doença que pode levar a pessoa a óbito, né? Porque esse tumor ele acaba aqui comprometendo as funções fisiológicas dos tecidos importantes que estão circundando ele. Então, a maior ambiental, então está relacionada a algumas doenças metabólicas como... Oi? Nada não, aqui para mim tinha dado um probleminha, mas já voltou. Ah, tá bom. Então, esses tumores, eles, na grande maioria das vezes, são originados por fatores ambientais. Então, por exemplo, o câncer que é mais incidente,
que é o câncer de pele não melanoma, né? Que é o tumor de pele causado em queratinócitos. É o câncer mais prevalente, principalmente no Brasil. Ele tem um fator genético fraco. Então, na grande maioria dos casos, são pessoas que se expuseram muito ao sol, se expuseram ao sol de forma errada, e ao longo dos anos, né, essas alterações genéticas, a gente diz que elas são estocásticas, ou seja, eu causei uma mutação em um gene, em uma base, em um nucleotídeo, e aquilo não foi corrigido, aquilo vai se acumulando. E aí eu me exponho ao sol, e aí outra mutação, e me exponho ao sol, e outra mutação. E ao longo dos anos, essas mutações juntas, né, conseguem produzir proteínas alteradas, porque se a gente for lembrar lá da biologia celular, da bioquímica, como é que acontece o processo de transcrição, tradução, a gente lembra que aquele gene, né, ele vai ser transcrito, depois vai ser traduzido em uma proteína, e essa proteína ela vai exercer a sua função fisiológica, né? Então, se eu produzo uma proteína alterada, uma proteína mutada, essa célula agora vai responder aos estímulos dessa proteína errada. Então, o câncer geralmente acontece, é muito mais comum em pessoas de idade. Não que não aconteçam em jovens, acontece em jovens também, mas estatisticamente a gente tem o câncer surgindo em pessoas acima dos 40 anos de idade. É a maioria da população que apresenta câncer. Por quê? Porque ao longo de toda uma vida, várias coisinhas erradas foram sendo feitas com relação à alimentação. Muitas vezes esse paciente ele desenvolve uma diabetes, ele desenvolve uma hipertensão, ele desenvolve uma obesidade. E todas essas doenças metabólicas, elas vão ajudar nesse processo carcinogênico, favorecendo o surgimento do câncer. Mas dependendo da célula, do órgão e do lugar, esse câncer ele vai se manifestar de forma completamente diferente, que é quando a gente classifica, né? Os tumores do tipo sarcoma, que são tumores ósseos, os carcinomas. Então, depende da origem embrionária do tumor, e depende do tecido, e depende da taxa de crescimento, né? Que a gente se classifica em agudo, um tumor agudo e um tumor crônico. O tumor agudo, as células elas se reproduzem numa velocidade muito rápida, então o índice de mortalidade é maior. Um tumor que é mais crônico, as células elas se dividem de uma forma mais lenta, mas eles são geralmente mais resistentes. Então, por isso que a gente diz que são várias doenças diferentes, mas por elas terem essa mesma capacidade de se multiplicar de forma desordenada, de invadir outros tecidos, que é o que a gente chama de metástase, a gente está falando de câncer. E a metástase ela vai ser o grande diferencial entre um tumor benigno e um tumor maligno. Né? Que você fala assim, eu estou com tumor. Tá, mas é um tumor benigno ou um tumor maligno? O que é que vai separar? Se esse tumor ele tem a capacidade de invadir outros tecidos, a gente está falando de um tumor maligno, que é o câncer. Se esse tumor ele cresce de forma desordenada, né, forma novos vasos, que é a angiogênese, mas ele não tem o poder, a capacidade de invadir outros tecidos, a gente classifica esse tumor como um tumor benigno. Então, o câncer são várias doenças, mais de 200 doenças que têm capacidade invasiva e infiltrativa. São doenças graves, né, que precisam ser tratadas o mais breve possível, mas mais lá para frente da nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre formas de tratamento, né? E aí a gente entra nesse mérito de como a gente pode tratar esses cânceres de forma diferenciada. Perfeito, Jace. Então fala pra gente como é que está a prevalência aí do câncer. Então, saiu finalmente a estimativa do INCA, né, 2020, que estava até demorando para sair, porque o INCA ele trabalha com dados bianuais. Dessa vez ele trabalhou com dados trianuais, então a gente tem os dados para 2020, 2021 e 2022 para prevalência, né, que é a incidência e a imortalidade. Então, no Brasil, a gente ainda tem o câncer, esquecendo os cânceres não melanomas, porque quando a gente for falar prevalência de câncer, aqui no Brasil sempre vai ser o câncer de pele não melanoma. E para quem está assistindo a gente, por que é classificado como não melanoma? Na pele a gente tem dois tipos de células, principalmente, né? Tem vários outros tipos, mas que compõem o tecido epitelial é principalmente os queratinócitos e os melanócitos, que são responsáveis por dar a pigmentação da nossa pele. Existem várias outras células também residindo ali, mas fazendo parte do arcabouço, principalmente do tecido epitelial, a gente tem queratinócitos e melanócitos. Então, quando a gente diz câncer de pele não melanócito, quer dizer o que dá nos queratinócitos. Os que são melanoma, né, ou câncer de pele
de melanócitos é bem mais grave do que os queratinócitos, né? Do que é o tipo mais comum. Então, o índice de mortalidade, por mais que ele seja o mais incidente, ele não é o que tem a maior taxa de mortalidade, né? Não é o câncer de pele. Do tipo não melanócito, que é os de queratinócitos, que é o mais prevalente. Então, a gente tem esse tipo de câncer como mais prevalente. Em mulheres, para 2020, ainda o câncer de mama vai ser o mais prevalente quando a gente tira os do tipo... Porque o próprio INCA, ele faz essa separação, né? Ele separa todos os outros tipos de câncer dos cânceres de pele não melanócitos. Eles fazem uma classificação separada. Então, o câncer de mama em mulheres ainda é o mais incidente para esse triênio, 2020, 2021, 2022, e o câncer de próstata em homens. Mas são cânceres que a gente já vem ouvindo falar, e que tem campanha, e tem o Novembro, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, que são as campanhas mais fortes da mídia, e aí às vezes a gente fica pensando, mas não existe outros tipos de câncer, só existe esses tipos de câncer que fica fazendo campanha, mas eles ainda são os mais prevalentes no Brasil, e que são tumores que são relativamente fáceis de serem diagnosticados, né, na fase inicial. Se a mulher e o homem estiverem fazendo seu exame preventivo de forma adequada, são cânceres que poderiam não estar no topo 1 da lista, né? Que essa é a parte que é mais triste, porque eles ainda insistem em ser os tumores mais prevalentes e são tumores que são fáceis de serem diagnosticados na etapa inicial. Diferentemente, por exemplo, de um tumor intestinal, de cólon retal, que é mais difícil de você fazer exames para identificar esse tipo de tumor, um tumor cerebral, um tumor de pulmão, né? Para pessoas não fumantes, um tumor de pulmão é uma coisa que a pessoa não vai esperar, né? Porque ninguém vai estar fazendo exame de pulmão, vai fazer uma tomografia, uma ressonância de pulmão. Mas um câncer de mama, não. Todo ano a pessoa tem que fazer a mamografia e a ultrassonografia da mama. No caso dos homens, tem que fazer o exame de próstata e a ultrassonografia de próstata, para poder ir acompanhando. Então, quando a gente vê para os próximos 3 anos, esses 2 tipos de câncer ainda sendo os mais prevalentes, liga um alerta, né, de que a população ainda não está dando a atenção devida e que o sistema de saúde ainda não está investindo em prevenção como deveria. Porque o que é interessante da gente conversar também é sobre os custos. Porque um custo de um exame de mamografia para o SUS, ele está em torno de 27 a 40 reais. Dependendo do equipamento. Sai para o SUS mais ou menos nesse preço. E uma paciente com câncer de mama no estágio 3, que já é um câncer metastático, o tratamento dessa paciente sai em torno de 90 mil reais. Então, para o SUS, né, é muito mais barato investir em prevenção do que no tratamento do câncer. Porque o tratamento ele realmente é muito caro. Então, eles são os mais incidentes. Para homens, a gente tem o câncer de pulmão, de traqueia, que são os cânceres do trato respiratório, em segundo lugar. Porque geralmente os homens, e os cânceres orofaciais também, câncer de boca principalmente, porque geralmente os homens eles têm uma relação muito mais forte com o tabagismo do que as mulheres, né? Por isso que geralmente para os homens esse tipo de tumor ele é bem mais frequente. As mulheres também têm, mas estatisticamente falando, é muito mais incidente em homens do que em mulheres, porque geralmente os homens eles tendem a fumar mais, né? Os homens fumam mais do que as mulheres, que é um câncer que a gente volta à mesma conversa, fácil de prevenir. Porque, por exemplo, se a gente for separar agora aqui, como é que eu preveniria um câncer de trato respiratório, de pulmão, de boca, não fumando? Se você não fumar, a sua chance de desenvolver um câncer de boca reduz em 70%. É muita coisa. Se você não beber, reduz em mais de 90% de você ter câncer de boca. Porque quando você bebe e fuma, quando junta o álcool e a nicotina, né, e os outros agentes carcinogênicos do cigarro, eles fazem um elo perfeito para a carcinogênese, porque eles são indutores de carcinogênese, indutores de mutação genética. O álcool e o cigarro. Então, se eu não bebo e não fumo, eu já diminuo drasticamente as minhas chances de desenvolver. Diferentemente dos cânceres que a gente falou anteriormente, que é o câncer de mama e de próstata, que tem um fator genético muito grande associado, né? Por isso que, geralmente, quando a gente vai na consulta, o médico pergunta, tem histórico de câncer na família, né? Quando a gente vai fazer algum exame preventivo, geralmente o médico pergunta,
tem algum histórico de câncer na família. E aí, o que é que a gente considera família? Pais, irmãos e avós. Tios, tias, primos, não entra como família. Entra como parente. Parente não conta. Geneticamente falando, né? Então, você diz, minha mãe teve câncer, ou a minha avó teve câncer. Então, a chance de você desenvolver um câncer de mama é maior. Meu pai, por exemplo, teve câncer de pulmão ou câncer de próstata. Eu posso ter uma chance aumentada de ter câncer de mama, sim, porque já tem uma característica genética. Então, o câncer de mama e o câncer de próstata, eles têm esse fator genético associado. Então, para eu prevenir com hábitos, com bons hábitos, é mais complicado, porque tem esse fator genético, por isso que ele também é mais prevalente, né? Então, qual é a única forma que a gente tem de prevenir? Fazendo os exames anualmente, né? Investigando, porque se caso surgir, a gente consegue achar ele no iniciozinho e fazer o tratamento adequado, porque tumores de até 1 centímetro na mama, a gente tem uma estimativa de sobrevida após os 5 primeiros anos de tumor de 95%, é muita coisa. Então, você descobrir um tumor de mama no começo, 95% de chance de que você vai viver após os 5 primeiros anos. Então, só o diagnóstico. Agora, um câncer de traqueia, de pulmão e um câncer de boca, por exemplo. É muito mais fácil eu prevenir tendo hábitos saudáveis. Então, a gente vai ter essa dualidade. O câncer de colo do útero, que é também muito prevalente em mulheres. Prevenção. Porque 65% dos cânceres de colo do útero são causados pelo vírus do HPV, né? E o HPV, até esse vírus ir mutando essa célula, para que essa célula se torne uma célula cancerígena, varia de 6 a 12 anos, é muito tempo. Então, você tem como diagnosticar um HPV no começo e fazer o tratamento, ou uma lesão pré-carcinogênica no começo e fazer um tratamento. Para o câncer de mama e para o câncer de próstata é mais difícil, mas vários outros tipos de cânceres, eles são facilmente preveníveis desde que a gente mantenha os nossos hábitos saudáveis. Perfeito, Joyce. Quais são os tratamentos mais empregados hoje em dia e qual a problemática relacionada a eles? O tratamento do câncer, hoje ele é um tratamento muito variado. Então, depende muito do prognóstico e diagnóstico do paciente. Como é que esse paciente é diagnosticado, como é que aquele paciente está clinicamente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa mais jovem desenvolve câncer de mama. Então, geralmente, o médico ele vai para um protocolo bem mais radical, né? Porque imunologicamente, uma pessoa mais jovem está mais preparada para aguentar do que uma mulher mais idosa, né? Então, tumores de até 1 centímetro, vou dar o exemplo da mama, porque fica mais fácil de todo mundo entender, porque é o câncer que a gente mais fala, né? Mama e próstata. Mas um tumor, por exemplo, de mama de até 1 centímetro, ele é um tumor operável. Então, quando o médico ele vê que o tamanho do tumor é um tamanho operável, a localização dele é uma localização operável, porque dependendo de onde esse tumor está localizado, você não tem como chegar até ele cirurgicamente, assim fácil. É mais difícil. Então, quanto mais difícil, mais o médico vai preferir começar, por exemplo, com uma quimio e radioterapia, né? Então, um tumor que tenha um tamanho operável. E aí, esse tamanho operável depende de onde esse tumor está localizado. Estou dando só o exemplo da mão. Um tumor de até 1 centímetro, ele é um tumor operável. Então, o médico ele vai optar, primeiramente, pela cirurgia. Tirar o tumor, né? E aí, depois que ele tira o tumor, tira os linfonodos, né, da axila, linfonodos associados, e depois disso ele vai entrar com o tratamento medicamentoso, que é a quimioterapia, e também ele pode estar fazendo uma radioterapia para tentar pegar uma margem de segurança, que são as células que estão ali próximas, né? Caso alguma célula esteja já em mutação, com a radioterapia ele também consegue pegar. E caso já tenha saído alguma célula dali, caído na corrente sanguínea ou linfática para invadir outros órgãos, com a quimioterapia, como ela é de ação sistêmica, né, ele também consegue pegar alguma célula que esteja tentando fugir por ali. Então, geralmente, se o tumor é operável, a primeira linha de tratamento é a cirurgia. Operou, tirou, aí ele vai entrar com a quimio e a rádio. Às vezes só a rádio, às vezes só a quimio. Como eu falei, são mais de 200 doenças. E aí, dependendo de cada tipo de tumor, o médico ele já existem hoje os protocolos mais ou menos pré-estabelecidos para cada tipo de tumor e para o grau, né, histopatologicamente falando. Porque a gente vai ter o grau de invasividade do tumor, né, de agressividade dele. De 1, 2, 3.
E aí um câncer de nível 3 é um câncer já metastático, já é um câncer extremamente agressivo. Então, até a linha de medicamentos que vai ser utilizada é diferente, né? Para um tratamento de tumor inicial, que vai responder aos medicamentos X, um tumor que já tem uma invasão ali periférica nos tecidos próximos, que a gente chama de metástase local, né? A gente já vai ter outro grupo de medicamentos. E para um câncer metastático, né, que já invadiu órgãos distantes, a gente já vai ter outra classe de medicamentos que já tem um perfil muito mais agressivo. A idade do paciente também vai contar muito, e a quantidade de metástases também. Né? Então, a agressividade e a intensidade. Agora a palavra fugiu. A intensidade do tratamento vai depender da idade do tumor, da classificação histopatológica, da imunohistoquímica, que hoje também é uma forma de diagnóstico que está sendo muito utilizada, né, para classificação de proteínas específicas que estão naquele tumor, que são proteínas que já demonstram o grau de resistência, né, que é o que a gente chama de MDR, que é a resistência múltipla às drogas, que é uma coisa que hoje é o modelo ouro no tratamento do câncer, é o que a gente chama de medicina individual. Eu vou pegar esse meu paciente, que é o padrão ouro no mundo, né? Que infelizmente aqui no Brasil não está acessível à maioria da população, porque é uma coisa relativamente cara, que é você fazer o mapeamento genético desse tumor, né? Você vai fazer o mapeamento genético do tumor, vai ver já quais são as proteínas de resistência, porque aí o médico ele já consegue entrar com o medicamento adequado, porque ele já sabe que ali não vai responder. Então, eu não posso usar o medicamento A, B, C, D, porque esse tumor não vai responder mais. Ele só vai responder, talvez, a tal medicamento. Então, a pessoa ganha tempo. Então, quando a gente fala de tratamento do câncer, tempo é ouro e tempo é vida. Né? Então, esse mapeamento genético com todo o sequenciamento, né, desse tumor, com as análises de proteína, de imunohistoquímica, dá um tratamento diferenciado e aumenta consideravelmente as chances de sucesso terapêutico desse tumor. Alguém fez uma pergunta aqui. Como identificar metástase se ainda não tem tumor visível? Se tem algum método para isso? Não, infelizmente. Se você ainda não tem um tumor que seja palpável, visível, para você identificar a metástase ainda é bem mais difícil ainda. Mas assim, de forma precoce, à medida que você identificou o tumor primário, né? Fui fazer um exame de rotina na mama e identifiquei a presença de um tumor. Você pode solicitar ao seu médico uma ressonância magnética com contraste, que custa em torno de R$ 1.500 o exame. Então, quando eu falo de tratamento, existe o que você pode fazer e o que está acessível para se fazer, né? Porque a maioria das pessoas não vão ter dinheiro para fazer um mapeamento, para fazer um escaneamento adequado para tentar achar metástases. Então, mas existe sim um tipo de ressonância magnética, certo? Um PET scan também, né, que é uma tomografia também diferenciada, que é o PET scan, que você consegue fazer com contraste, e aí ele vai mostrar pontinhos brilhosos, né, que são justamente as proteínas que vão reagir com o contraste, e aí elas acendem e mostram a presença de algum tumor em algum outro lugar. São exames extremamente caros, né, e que não está acessível, infelizmente, à maioria da população. Então, no estágio inicial, geralmente o médico não faz é porque a gente trabalha muito com eu trabalho muito com o padrão SUS, né? O que é que o meu paciente do SUS ele tem disponibilidade para fazer? Quem tem condições de pagar, ótimo, mas infelizmente a gente está falando de mais de 90% da população que tem câncer e que não tem acesso a esse tipo de diagnóstico e de tratamento, né? Uhum. Então, tem, mas não é uma coisa que o médico ele vai fazer de primeira linha. Então, você pode, assim, como paciente, pedir. Doutor, eu quero fazer uma ressonância magnética com contraste, um PET scan, porque eu descobri esse tumor aqui, eu já quero ver se tem. Ele pode solicitar ou não, ele pode dizer para você, olha, não tem necessidade agora, porque a gente sabe que a relação médico-paciente é uma coisa totalmente individualizada, né? Ele pode dizer para você, passar confiança e dizer, olha, não
para mim ou sumiu para vocês também, gente? Voltou. Voltei? Tu tinha sumido. Foi? Tu tinha Tá. sumido, eu não sei se foi só para mim. Não, pra mim tava Mas normal agora aqui, vou... mas... Tá. Ah, tá. Voltou. Então, é isso. Tem como você identificar metástases. Mas a chance estatística de já haver metástase em tumores muito pequenos é muito baixa. Por isso que o médico geralmente não pede. Se você tem um tumor bem pequenininho, a chance de você conseguir achar essa metástase em qualquer outro órgão é muito baixa, é quase nada. Porque se tiver pouquíssimas células, nem o contraste vai pegar. Nem o contraste pega. Só vai pegar se tiver pelo menos uma massinha pequenininha de 0,4 ou meio centímetro, aí o contraste consegue marcar. Se for muito pequenininho mesmo, nem o contraste pega. Então, dependendo do tumor, se ele é muito pequeno, não vale a pena o gasto, porque você, mesmo que tenha metástases, você não vai conseguir ver no exame, porque ainda é muito pequeno. Pronto, Jace. Acho que você deixou bem claro para ela. Jace, em relação aos compostos naturais, tem se encontrado potencial anticâncer? Então, mais de 70% de todos os quimioterápicos disponíveis hoje no mercado foram originados de compostos naturais. São derivados, né? Esses princípios ativos, eles foram encontrados localizados em produtos naturais. Desses produtos naturais, as plantas, elas saem disparada em comparação a outros tipos de seres vivos, né? Como, por exemplo, algas marinhas. Existiam alguns tipos de medicamentos que foram derivados de algas, de bactérias, de fungos. Mas as plantas, elas são pioneiras, né, quando se fala do tratamento do câncer. Então, a gente tem drogas muito clássicas, como, por exemplo, os alcaloides da vinca, né, que é a vincristina, a vinblastina, que foram derivados, talvez uma das primeiras linhas de classe de tratamento efetivo, né, depois daquelas foram descobertas lá em 1950, então elas são muito antigas e muito utilizadas no SUS, no câncer de mama também, que a gente estava falando muito de câncer de mama, câncer de próstata. E as plantas, elas são uma fonte inesgotável, né, para descobertas de novos agentes. Por isso que até hoje, por mais tecnologia que a gente tenha, ainda assim, boa parte dos medicamentos no tratamento do câncer ou são derivados de plantas ou são produtos sintetizados a partir de uma molécula que foi retirada da planta, que é o que a gente chama de semissíntese, né? Muitas vezes a gente consegue achar um produto bioativo bom numa planta, mas a quantidade dele, o rendimento dele é muito baixo. Então, por exemplo, eu não vou para eu conseguir ter a quantidade necessária de molécula para poder fazer um tratamento, porque isso não é viável, nem ecológico, nem financeiro, nem nada. Então, o que se tem muito hoje é o que a gente chama de semissíntese, né? Então, eu conheço a molécula, eu estudo aquela molécula, eu testo o potencial dela em laboratório, fazem os testes pré-clínicos, né, que são os testes em cultura de células e os testes em animais, vou para os ensaios clínicos, e aí se esse produto ele for ativo em humanos, ele for ativo, ele for seguro, né, porque se tem todos os testes não só de eficácia, mas também de segurança farmacológica, os testes de farmacocinética, de farmacodinâmica. Então, passando por todos esses testes e esse medicamento, esse produto tendo uma eficiência, aí a produção dele em larga escala vai precisar ser otimizada, porque eu não tenho como derrubar não sei quantas árvores para poder fazer essa molécula. Então, a gente tem as rotas semissintéticas que ajudam nesse processo. Então, eu descubro qual é a molécula e vou pegando o esqueleto, né, da molécula e aí, em cima desse esqueleto a gente vai montando os produtos. Então, 70% de todos os quimioterápicos que estão disponíveis hoje no mercado foram derivados de produtos naturais e em torno de 20% a 25% dos que não foram diretamente derivados, eles são semiderivados. Então, a gente tem quase, talvez, a totalidade de medicamentos no tratamento do câncer que ou vieram diretamente das plantas ou vieram de alguma forma, de alguma estrutura análoga, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente vai descobrir uma molécula muito boa, ela é ótima para o tratamento do câncer, mas ela é muito tóxica, né? Isso é muito comum de acontecer.
Porque se eu digo que o câncer é uma doença de crescimento celular desordenado, da mesma forma que eu vou matar essas células que estão crescendo de forma desordenada, eu também vou acabar matando as células saudáveis do meu corpo, né? Que é o que a gente chama de toxicidade celular. Então não é interessante, porque eu vou estar intoxicando meu paciente. E talvez essa molécula com a toxicidade alta pode também ser um fator carcinogênico, ou seja, eu estou tratando um câncer aqui, mas eu vou estar estimulando o surgimento de outro câncer em outro lugar por conta da toxicidade da molécula. Então, uma molécula, por isso que é tão difícil demais se falar sobre cura do câncer. Eu acho que eu já fui lá na Rádio Jornal umas 3 ou 4 vezes falar sobre câncer, e geralmente o pessoal liga para a rádio e pergunta a mesma coisa. Mas, professora, por que é tão difícil descobrir a cura do câncer? Porque são várias doenças diferentes. E a gente está falando, eu não estou falando de um agente externo. Quando a gente fala, por exemplo, da Covid-19, eu estou falando de um agente externo que está causando uma doença no meu corpo. Quando eu falo de uma infecção bacteriana, é um agente externo que está causando um problema no meu corpo. Aquele ser não faz parte do meu corpo. Então, você tentar achar um medicamento que combata e mate ele é relativamente mais fácil. Por quê? Porque aquele indivíduo não faz parte do nosso corpo. Então, ele é literalmente um ser estranho. Então, até o sistema imunológico é mais fácil de trabalhar. Com relação do câncer, não. É o meu próprio corpo. São as minhas células que estão causando a doença. Então, é muito mais difícil eu conseguir tratar especificamente aquelas células sem atingir as outras células saudáveis. É praticamente impossível. Então, o que é que a gente busca na terapia farmacológica? Produtos que tenham o mínimo de toxicidade com o máximo de eficácia. E muitas vezes a gente não consegue isso do produto natural diretamente. Ele é um composto maravilhoso que tem uma ação, a gente testa ele in vitro, ele mata todas as células tumorais. Quando a gente vai testar em células saudáveis, ele mata todas as células saudáveis também. Eu posso continuar com essa molécula? Não, porque é o mesmo que eu estou dando um copo de água sanitária para uma pessoa beber. Eu vou matar essa pessoa, né? Então, o que é que a gente faz? Tenta descobrir naquela molécula do produto natural qual é a parte ativa dele, qual é a parte que ele se liga com o receptor da célula tumoral, mantém essa estrutura e vai colocando, né, outras moléculazinhas agregadas para diminuir essa toxicidade. Isso é muito comum surgir, por exemplo, um medicamento novo que foi análogo de um medicamento velho. Isso acontece muito, por exemplo, com anti-inflamatório. Tem aquele anti-inflamatório que está ali na farmácia que todo mundo toma, aí tira da farmácia, tira da bancada, porque é bem tóxico. Aí daqui a pouco volta, aí a gente acha que é o mesmo medicamento. Aconteceu, por exemplo, com o Berotec, né? O Berotec saiu da prateleira, passou um bom tempo fora, e depois o Berotec voltou. E o povo achava que era o mesmo Berotec, e não é. Já foi adicionado radicais na molécula para tentar tirar um pouco da toxicidade, porque sabe-se que o efeito farmacológico é bom, mas a toxicidade é muito alta. Então, a gente precisa diminuir essa toxicidade. Então, hoje existem muitas moléculas que são análogas. E acredite, se a gente colocar um carbono, já é outra molécula, já é um análogo. Eu coloco um hidrogênio, já é outro análogo. Eu coloco qualquer grupamento que eu adicionar, já não é mais a molécula original, já é um análogo. Então, a gente chama aquela molécula que é muito boa de protótipo, né, que geralmente esses protótipos são, na grande maioria das vezes, derivados de produtos naturais. E desses protótipos, a gente vai adicionando radicais para diminuir a toxicidade dele. E é assim que se tem feito há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, remédio vai, remédio vem, remédio vai, remédio vem. E o que é bom para câncer de pulmão, não tem efeito nenhum para mama. Aí aquele que não serviu para mama, mas vamos testar, e são mais de 200 doenças, e isso leva tempo. Então, a gente fica naquela ânsia de querer a bala de prata, mas não vai existir a bala de prata. Eu acho que nunca vai existir essa bala de prata no tratamento do câncer. Porque o câncer, ele já é uma das doenças, talvez seja a doença mais antiga, né, da nossa espécie e de outras espécies e animais também. Existem achados paleontológicos de tumores, de sarcomas em dinossauros. Então, por quê? Porque existe uma teoria para o crescimento cancerígeno, que é uma teoria chamada de teoria darwiniana, que eu sempre falo muito dela nas minhas aulas de biologia do câncer lá na Rural. Eu sempre explico para os meninos isso. Essa célula tumoral, ela está querendo evoluir de uma forma mais rápida do que o nosso próprio corpo.
Então, existe uma lógica por trás da existência dela ali. Ela ainda não entende muito bem qual é a função dela e ela acaba causando a morte. Ela se torna um parasita, se torna um obsessor, né, dentro da própria pessoa e acaba matando a pessoa. Mas o objetivo daquela célula é a evolução genética. Ela quer evoluir geneticamente na frente do organismo, de uma forma muito mais acelerada e acaba causando a morte. Mas isso já vem acontecendo há milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Então, hoje, um conceito que se trabalha muito também é aprender a conviver com o câncer. Então, hoje as pesquisas elas estão muito voltadas muito mais aos tumores metastáticos do que aos tumores iniciais. Porque os tumores iniciais, eles já têm protocolos certos para tratamento. Eu vou lá, vou fazer a cirurgia, vou fazer uma quimio, vou fazer uma rádio, vou ficar acompanhando o paciente e vou papapá, beleza. Mas pouquíssimos são os pacientes que chegam no consultório com tumores iniciais. A grande maioria dos pacientes são pacientes com tumores avançados e metastáticos. E a gente precisa arrumar um jeito de salvar a vida dessas pessoas. Essas pessoas não podem ficar morrendo de câncer, porque a gente precisa arrumar uma forma, né, que é agora a grande parte dos investimentos, né, no tratamento do câncer, é a gente aprender uma forma de... Mesmo que eu não consiga remover esse tumor, eu não consigo mais tirar ele dali, mas eu preciso neutralizar ele de uma forma com que ele não mate mais a pessoa. E a pessoa consiga viver a sua vida 10, 20, 30 anos com aquele tumor ali, sem estar causando mal. Né? Então, é nisso que a ciência está focando muito agora. Em a gente aprender, né, com medicamentos que tratem esse tumor, né, de forma específica, mesmo que eu não elimine ele, mas que eu neutralize ele para que eu consiga dar uma expectativa de vida maior para esse paciente, mesmo com o tumor ali. Ótimo, Jace. Fala pra gente, quais seriam as vantagens de utilizar agentes anticâncer de origem natural? Olha, a molécula está pronta. Imagine que, vamos imaginar deixa eu só responder a Alessandra aqui rapidinho antes de entrar. Vontade. Os chamados linfonodos sentinelas já é indicativo de possível metástase? Sim. A presença de tumores dentro desses linfonodos já mostra a característica invasiva do tumor, quer dizer que ele já conseguiu sair, ele já achou uma rota, ele já achou um caminho, certo? Então, geralmente o médico, quando ele faz a cirurgia, aí ele tira o tumor, tira os linfonodos ali, faz a biópsia dos dois, faz a biópsia do tumor, faz a biópsia, ele tira uma margenzinha de segurança a mais. Então, digamos que o tumor está aqui, ele tira o tumor, tira esse pedacinho aqui de fora e tira os linfonodos próximos. Então, ele faz a biópsia daqui, faz a biópsia do tumor, do tecido periférico que ele tirou e do linfonodo. Para ele ver uma metástase local aqui no tecido pertinho, se tem, e se tem metástase lá no linfonodo. Se aparecer célula tumoral aqui, célula tumoral lá no linfonodo, o prognóstico é bem pior. Porque aí já demonstra que esse tumor, ele conseguiu uma brecha, né, por dentro dos vasos linfáticos, dos vasos sanguíneos, e já está ganhando espaço em outros tecidos do corpo. Quando esses linfonodos estão todos limpinhos, o prognóstico é excelente. Tirei o tumor, tirei os linfonodos, fiz a biópsia, não tinha célula tumoral nenhuma lá, maravilhoso. Quer dizer que o tumor estava só localizadozinho ali e eu já tirei ele, então a chance de sobrevida é bem mais alta, tá certo? Com relação à pergunta, eu até anotei aqui, quais seriam as vantagens, né, de utilizar agentes anticâncer de origem natural? A molécula está pronta, né? Imaginem que a gente, quando a gente vai falar de qualquer doença, não só de câncer, tá, gente? Quando a gente vai estudar qualquer doença, antes de eu pensar no tratamento, eu tenho que conhecer a doença. Eu tenho que saber quem é que eu vou combater, né? Então, antes de eu pensar em um remédio para o tratamento do câncer, eu vou precisar estudar o câncer. Todos os receptores, né? Primeiro eu tenho que fazer um sequenciamento genético daquele tumor para descobrir todos os genes que estão alterados. Depois que eu vejo todos os genes que estão alterados, eu vou ter como saber quais são as proteínas que provavelmente vão estar alteradas, né? Porque é um copia e cola de gene para proteína. E aí, depois que eu vejo todas aquelas proteínas alteradas, eu preciso da conformação 3D dessas proteínas, né? Para saber, comparando com uma proteína normal, vou botar vou dar uma proteína aqui como exemplo, tá? O VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, que é uma das principais proteínas que são alteradas no câncer, justamente para que a célula cancerígena ela consiga formar novos vasos, angiogênese, para ela poder puxar oxigênio
e glicose para ela, né, os nutrientes. Então, ela vai mutar VEGF. Então, eu vou pegar a molécula de VEGF normal e a molécula de VEGF alterada, eu tenho que estudar a conformação 3D dela todinha, para ver o que é que mudou daqui. E agora eu tenho aqui a fechadura e eu vou ter que inventar uma chave. A chave é o remédio, né? E aí agora eu vou ter que fazer que existe um robô que faz isso, né? Que é o HTS, que é o Screen de Alto Rendimento. Ele é um robô que ele vai pegar essa estrutura aqui e ele vai tentar milhares e milhares de moléculas já existentes, né? Porque é mais fácil. Se eu for pegar uma molécula que já existe e tentar encaixar aqui, é bem mais fácil e bem mais rápido do que eu inventar uma molécula nova. Então, ele vai pegar todas as moléculas que existem e vai colocar, vai fazer aquele encaixe, chave fechadura da bioquímica, né? Encaixa, não encaixa, encaixa, não encaixa, no sítio de ligação da proteína. E aí, dessas, ele vai dar possíveis moléculas que possam vir a se ligar e inativar aquela proteína, né? Então, na natureza, essas moléculas já estão prontas. Eu não vou ter que inventar, porque eu não sou química, mas eu trabalho muito próximo com o pessoal da química, né, que faz os farmacêuticos e químicos que sintetizam essas moléculas ou semi-sintetizam essas moléculas. E isso no laboratório é muito gasto para você fazer, é muito caro. Então, primeiro a gente vai escolher o que está pronto, ou o que está pronto que já existe no mercado, ou o que já está pronto, que já é conhecido pela ciência, né, que já tem moléculas que já foram descobertas. Então, existe um banco de dados de produtos ativos que já tem com o sequenciamento de tudo, todas as moléculas, a estrutura química dela bem bonitinha, eu jogo no computador e aí ele vai. Se aquela molécula não se ligar 100%, olha, essa daqui tem uma probabilidade de 80% de se encaixar. Ah, ótimo, então eu vou lá, né, a gente consegue cultivar aquela planta, né, de certa forma. Você cultiva, você pega o produto ativo que você quer e aí você só faz aquela alteração molecular que pode dar uma resposta melhor. Então, é muito mais vantagem a gente trabalhar com esse produto natural, porque a estrutura química está pronta. Então, eu vou economizar tempo, eu vou economizar dinheiro. É fácil de você cultivar, porque você tem como... A maioria dessas plantas, elas são fáceis. A grande maioria das plantas que são usadas no tratamento são herbáceas, são ervas. Então, são plantas que, geralmente, no dia a dia, a gente já consome. Então, é rápido, é fácil e é efetivo. Então, vai economizar tempo, dinheiro e vai permitir com que a gente tenha uma quantidade, como eu falei, são várias doenças diferentes, a gente precisa de uma quantidade de medicamentos muito grande. A gente precisa de opções. Quando se fala de câncer, a gente não tem que ter um remédio A ou um remédio B. Como eu disse, não existe a bala de prata. Tem que existir várias balas de prata, né? Para eu juntar todas essas balas e fazer lá o meu coquetel e tentar resolver o problema daquele paciente. Perfeito, Jace. Você quer responder a pergunta do Matheus, que foi: existe algum marcador sanguíneo para a detecção de tumores em estágio inicial? Existem alguns protótipos para isso, que tem um sucesso, que já teve sucesso, inclusive na nossa UFPE, existe o pessoal da engenharia biomédica que trabalha muito com isso, com marcadores sanguíneos para diagnóstico não só de câncer, mas de várias outras doenças. Existe um grupo de pesquisa bem interessante lá na engenharia biomédica que eles tentam colocar biomarcadores, né, nesses polímeros, eu não sei, não é muito a minha área de diagnóstico, para justamente você tentar descobrir o câncer na picadinha do dedo, a presença de proteína lá. Existem vários testes. De forma efetiva hoje, existe... Não. A gente ainda tem o PSA para tumor de próstata, né? Que é aquela proteína que fica aumentada no sangue. Existe uma coisinha ou outra. Por quê? Porque para a gente colocar alguma coisa para ser vendível no mercado, eu preciso de uma chance de acerto estatístico muito alto, né? Então, ela foi útil aqui em laboratório, tá? Mas quando a gente coloca isso em teste clínico e randomiza, né? Porque a ciência, ela não é fácil de ser feita como as pessoas acreditam que é, né? Trazendo, por exemplo, da Covid, para quem está trabalhando nas pesquisas de Covid, eles estão fazendo em meses o que se faz em anos. São pessoas que não estão dormindo, que não estão vivendo para tentar resolver o problema de um vírus. Agora, imagina o câncer, que são várias doenças diferentes. Seja estatisticamente viável de você comercializar. Então, até hoje, não existe um marcador
que eu tenha um nível de exatidão alta, né? Para que eu possa comercializar, porque as chances de falso positivo e falso negativo é muito alta. Então, se eu tenho um método diagnóstico que não tem precisão, né? Que eu não tenho uma precisão alta, já tem marcadores de precisão de 80%. A gente pode pensar, é muita coisa. Não é. Porque 20% das pessoas podem não ter aquela doença e vai dar um diagnóstico positivo. E aí eu vou acabar com a vida da pessoa. Olha, você está com câncer. E a pessoa não está com câncer por conta daquele marcador. Entendem? Então, assim, existem alguns marcadores que os médicos eles usam como adjuvante depois que o câncer já foi descoberto, para dar o grau de agressividade do tumor. Aí sim, existem vários marcadores plasmáticos que conseguem dizer se aquele câncer, por exemplo, ele já é metastático. Uhum. Agora, para prevenir um marcador só aquele, e não fiz exame nenhum, e eu vou furar o dedinho e ele vai me dizer que eu estou com câncer, ainda não existe nenhum que me dê uma precisão estatística para ser comercializado. Ô, Jace, tu quer falar pra gente de forma mais resumida um pouco? Só porque a gente só tem aproximadamente mais uns 10 minutinhos. Aí tu quer falar pra gente qual o caminho e quais as dificuldades para que esses compostos naturais, né, cheguem às prateleiras? Então, existe um caminho longo e o caminho, por exemplo, para um instituto, uma universidade ou uma empresa que tenha tudo o que é necessário, né? Falando de recursos financeiros, que tenha a equipe, que tenha os equipamentos, que tenha o pessoal treinado, que tenha tudo caminhando com todas as etapas, gira em torno de 8 a 12 anos para que um medicamento que teve sucesso na fase pré-clínica, cultura de células, testes em animais, 2 tipos de animais, um roedor e um não roedor. Teve sucesso nesses 2 tipos. Aí passa para os testes clínicos, são 4 níveis de testes. Fase clínica 1, 2, 3 e 4. O 4 é o último, que ele vai para a prateleira da farmácia mesmo, tá? 1, segurança farmacológica, se não vai matar as pessoas. Depois, eficácia. E 3, eficácia e segurança com um duplo cego, que é uma coisa importantíssima de se fazer, né? E com N, aqui com um N menor, aqui aumenta um pouquinho o N, né, de pessoas, e aqui com um N significativo. Aí depois que eu tenho um N, que N, quando eu digo, é a quantidade de pessoas, tá, gente? Que eu preciso para poder dar uma validade estatística que seja plausível para aquela população de pacientes. E depois a fase 4 é a fase já testando nos pacientes que têm a doença, já no dia a dia, na rotina. Então tudo isso leva em tempo de 8 a 12 anos. Existe, pelo menos agora, no Clinical Trials, que é um órgão lá dos Estados Unidos que eles fazem... É tipo uma sociedade que é responsável só por triagem clínica de medicamentos. Então, eles têm hospitais que são vinculados e eles fazem a triagem de medicamentos para vários tipos de doença. Então, para câncer, por exemplo, a gente tem em fase 3 pelo menos 33 moléculas que já estão em fase 3, ou seja, para ir para frente, para se somar a todos os outros. Então, a pesquisa está andando, a ciência está andando, mas é como eu falei, a gente ainda não tem uma bala de prata, infelizmente. Certo, Jace. E quais são as perspectivas futuras, então, para essa abordagem? Olha, quando a gente fala de tratamento do câncer, hoje, a bala de prata, entre aspas, que não existe a bala de prata, está sendo a imunoterapia, né? Então, pessoal, hoje, inclusive foi o Nobel de 2018, 2019. Foi a descoberta dos ligantes, né? Dos ligantes imunológicos lá dos linfócitos T, que são silenciados pelas células tumorais, porque hoje o grande boom no tratamento do câncer é tentar fazer com que o sistema imunológico volte a enxergar a célula tumoral e combata a célula tumoral. E quem é responsável, a principal célula imunológica que é responsável por identificar células cancerígenas são os linfócitos T citotóxicos, né? Eles foram produzidos evolutivamente. Só para a gente ter uma ideia, infelizmente o tempo da gente está acabando, mas eu gosto muito de falar dessa coisa mais de evolução, dessa coisa mais darwiniana, acho que pela minha origem bióloga, né? Eu sou bióloga, então eu gosto muito de coisa, de como é que surgem as coisas. Então, o câncer ele é uma doença que já vem tão presente na história, né, dos animais, que a gente produziu uma célula que é responsável só por enxergar, só não, que ela faz várias outras coisas, mas principalmente por enxergar a presença de células geneticamente alteradas, que são os linfócitos T citotóxicos. Mas aí o que as células tumorais fazem?
silenciam esse tipo de célula. Então, o grande boom da ciência agora, que foi esse Nobel 2019, foi o PDF, né, que é um fator de ligação dos linfócitos T citotóxicos com a célula tumoral, que ela coloca um inibidor nessa proteína, a célula tumoral, ela produz um inibidor, coloca lá, e agora os cientistas conseguiram produzir um inibidor do inibidor, né? Ou seja, a célula tumoral coloca um inibidor no linfócito, você vai colocar um inibidor desse inibidor e aí ele volta a trabalhar. Então, esse está sendo o grande boom da ciência agora, o pessoal está investindo muito em pesquisas em cima disso, porque a partir do momento em que o sistema imunológico volta a enxergar aquela célula, aí eu consigo ter um tratamento bem mais efetivo. Fora isso, os polímeros estão sendo muito úteis hoje para poder carrear esses quimioterápicos. Essas moléculas que são de origem natural, muitas vezes elas não conseguem entrar na célula tumoral. Por quê? Porque a célula tumoral ela já produz bloqueadores. Eu geralmente brinco chamando as células tumorais de MacGyvers, porque elas conseguem achar alguma forma de fechar as suas portas e impedir que o tratamento chegue até as suas células. Então, agora existem vários biocarreadores, anticorpos monoclonais, onde você consegue pegar o princípio ativo, a droga, a molécula, colocar dentro desse carreador, e aí esse carreador ele vai entrar na célula, a célula não está vendo a molécula, a droga, né? Então, esse carreador entra na célula, libera a droga lá dentro, e aí a droga consegue fazer o efeito dela. Então, isso está sendo também bastante estudado, porque eu diminuo a quantidade de droga que eu vou administrar no meu paciente, diminuindo, consequentemente, a toxicidade, né? Eu vou conseguir colocar uma quantidade de droga muito menor, diminuo a toxicidade e aumento a eficiência, porque aí eu vou ter certeza de que aquela droga, aquela molécula, ela vai conseguir entrar na célula tumoral através desses carreadores. Então, é como eu falei, a ciência não para, a gente tem muita novidade, né? E a gente fica na esperança de que essas novidades elas consigam chegar o mais rápido possível no nosso SUS, né? Que é onde tem a grande maioria dos pacientes que precisam dessa atenção tão importante no tratamento do câncer. Jace, é isso. Nosso roteiro acabou, né? E eu acho que a gente foi respondendo as perguntas, né? Conforme o pessoal foi fazendo. Isso. Tenho certeza, eu vi vários coraçõezinhos aqui do lado. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E a gente se agradece, tá bom? Pela participação aqui com a gente. Foi ótimo, muito enriquecedora. Obrigada, viu, Jace? Eu agradeço a todo mundo que assistiu, que participou, que perguntou. E eu fico à disposição para qualquer dúvida posteriormente. É isso. Obrigada pelo convite e que todos fiquem bem. A gente que agradece, Jace. Então, pessoal, o segundo episódio do podcast Vozes da Ciência vai ao ar quarta-feira, né, dia 12 de agosto, com a professora doutora Daniele da Silva Trentin, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E o tema vai ser biodegradação de materiais plásticos por larvas do inseto Galeria melonella. A gente vai estar divulgando o tema, né, da próxima live, da segunda-feira, ainda durante essa semana, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, Jace. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.